Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de e-commerce, onde a gente está configurando a nossa loja virtual do zero. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante e também muito delicado, que no caso seria a entrega, que é uma coisa que, se não for bem configurado desde o início, vai te dar muita dor de cabeça. Mas, para você não ter dor de cabeça, eu vou fazer esse vídeo aqui de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil e completíssimo, com tudo que você precisa fazer para a tua loja ficar com a entrega 100% redondinha. Antes de começar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique em inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza, pessoal? Bora começar? Bom pessoal, já estou aqui no painel do WordPress, logado, e conforme eu falei na intro desse vídeo, hoje a gente vai dar continuidade às configurações do nosso e-commerce, da nossa loja virtual, e hoje a gente vai fazer algo extremamente delicado, que tem que ser feito com calma, tem que ser feito com cuidado, que é configurar a entrega. Bom, como que a gente vai começar a fazer isso? Você vai aqui no menu, e-commerce, configurações. Bom, nos vídeos anteriores a gente tinha configurado essas outras abas todas aqui. Eu deixei apenas a entrega e os pagamentos para trás, porque são vídeos muito específicos que tem muito detalhe, muita coisa para configurar e tem que ser feito com calma, como eu disse. Bom, eu dei uma modificada aqui, eu tinha colocado o endereço do shopping Campo Grande, né? Aí agora tá certinho aqui, é Avenida Afonso Pena 4909 e o CEP de lá é 79031-900. Vamos partir da premissa que a nossa loja ela fica dentro do shopping Campo Grande. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos clicar aqui na aba entrega. Uma coisa importante, antes que eu me esqueça. Se você atualmente não tem ainda uma hospedagem, ou se você não está contente com a hospedagem que você tem atualmente, eu vou deixar aqui na descrição o link da HostGator, que é a hospedagem que eu uso e confio, 100% servers com SSD, super rápido, não dá problema, não dá chabu, link na descrição, corre lá que vale a pena. O que acontece? A primeira coisa que ele pede para você cadastrar aqui é uma área de entrega. Atualmente a gente não tem nenhuma cadastrada. Aí o que acontece? Aparece essa opção aqui e esse botão gigante aqui embaixo para você cadastrar. Eu vou clicar nesse aqui de cima e vamos adicionar a nossa área de entrega. Beleza. O que a gente vai fazer? Inicialmente, bom, para começo de conversa com o teu cliente e ver onde é que ele entrega antes de começar a construir o site. Cara, quanto mais você conversar com ele, mais informação você tirar, menos erro você vai cometer. Vai por mim. Suponha, essa nossa loja aqui, ela entrega para o Brasil todo. Então vamos colocar aqui, vamos dar um nome para ela de Brasil mesmo. E aqui a gente procura Brasil. Beleza, vamos dar Enter aqui. Beleza, já configuramos aqui. Agora a gente vai adicionar um método de entrega. Como a gente instalou o plugin dos Correios, aliás, se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, assiste, que é muito importante. Aliás, se você puder, assiste a playlist desde o início, você que não está acompanhando, que você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Assiste a playlist inteira, porque senão você vai perder muita coisa na configuração. Aqui está em taxa fixa, caso o teu cliente ele queira cobrar uma taxa fixa de entrega, não é o nosso caso aqui. Vamos começar pela mais típica. Aqui tem todas as que o correio permite.
Isso daqui está aparecendo por causa da API do correio que o plugin do Ricardo Sanches está puxando, plugin que a gente instalou em vídeos anteriores. Bom, eu vou clicar aqui em PAC ou PAC, que é geralmente a entrega padrão dos correios. Vou adicionar um método de entrega. Maravilha, temos PAC. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o PAC. Vem aqui em editar. Deixa ele acessar aqui as configurações do PAC. Maravilha, acessou. Essa primeira opção aqui, ativar este método de envio, você deixa marcado. Aqui, se você quiser trocar o nome, colocar entrega padrão, qualquer coisa do gênero assim, você pode trocar. Eu vou deixar PAC mesmo, que é fácil de identificar. CEP de origem, eu já falei isso anteriormente, mas é muito importante. Coloca onde fica o estoque, o galpão, onde fica o estoque da tua loja ou da loja do teu cliente, porque é de lá que vai partir a entrega, de lá que a caixa vai sair. Não coloca de filial, não coloca de outro lugar, coloca da onde está saindo a entrega, isso é muito importante. Aqui, onde está qualquer classe de entrega, eu vou deixar assim mesmo, porque a gente vai ter um vídeo só sobre classe de entrega, ou seja, esse conteúdo aqui é muito extenso. Agora, tempo de entrega, isso daqui é importante, deixa marcado. Eu te aconselho a deixar pelo menos um dia de dias adicionais. Pelo menos um, cara, porque assim, suponhamos que o correio ele puxou lá, aí ele pediu 4 dias de prazo de entrega para o teu cliente. Se você deixar 5, você já fica um pouco mais resguardado de possíveis problemas que possam acontecer nessa entrega. Tenha sempre em mente que, por exemplo, o correio prometeu 4 dias. Se chegar com 5, o cliente vai ficar bravo. Se chegar com 3, ele vai ficar contente, não é verdade? Porque chegou antes. Ou seja, se você coloca um dia digamos assim, com essa folga, com essa maleabilidade desse um dia adicional, isso pode ajudar muito você. Taxa de manuseio. Eu vou colocar R$2. O que é taxa de manuseio? Eu coloquei R$2 aqui, eu tô chutando na verdade, né? Porque isso daqui é o valor da tua embalagem. Quem trabalha com entrega sabe que a embalagem tem um custo, que na verdade não é nada barato. A embalagem aqui, se você for numa loja, numa empresa de embalagens, você vai ver exatamente isso. E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui chute R$2, mas conversa com o teu cliente, vê quanto é que ele está pagando na embalagem dele. Isso daqui, aviso de recebimento e mão própria, isso são opções do correio, são opções que geram um valor adicional. Conversa com o teu cliente, vê se ele sabe o que é esse mão própria aqui, eu não faço ideia do que seja. Mas conversa com o teu cliente, vê se ele vai precisar disso, beleza? Aqui, ativar valor declarado, você deixa marcado. Esse código aqui é padrão, você deixa. Tipo de serviço convencional é quando você leva até o correio. Corporativo é quando você faz um contrato com o correio e aí todo dia vai a van do correio lá recolher mercadoria na tua empresa. Aí ele vai pedir aqui o código administrativo e a senha. Isso daqui você pega com o teu cliente caso ele tenha contrato com o correio. Eu vou deixar por enquanto no convencional. Isso daqui é muito importante. Você vai pegar a embalagem mais típica que você tiver, ou a menor possível, e coloca aqui altura mínima em centímetros, largura mínima e comprimento mínimo. Conversa com o teu cliente e vê isso daqui. E aqui o peso da embalagem. Mas o peso da embalagem é importante você checar bem direitinho, porque, por exemplo, pode acontecer de a pessoa comprar 2 produtos e 2 produtos na mesma caixa, ou então mais produtos.
mas ver com o teu cliente certinho qual que é o peso da embalagem dele. Isso é interessante destacar isso aqui, porque lógico, isso daqui vai interferir diretamente no valor do frete. Eu vou habilitar o log. Por quê? Porque se der algum problema no plugin, você lê o log e vê o que está acontecendo e resolve tudo. Salvar alterações. Maravilha. Vamos voltar aqui na nossa área de entrega Brasil. Deixa ele acessar aqui. Bom, já temos o nosso pack cadastrado e configurado. Agora a gente vai adicionar o Sedex. Clique em adicionar método de entrega. Aí você seleciona o Sedex. Se o teu cliente trabalha com Sedex 10, Sedex 10 pacote, esses outros Sedex aqui, cara, conversa com ele e vê certinho o que ele vai precisar e você configura também. Sedex, adicionar método de entrega. Maravilha, temos PAC, temos Sedex, só que agora a gente vai configurar o Sedex. Editar. Basicamente ele vai ter as mesmas opções. Eu só vou repetir aqui os valores, ó, ativar método de entrega, Sedex, endereço de origem, quer dizer o CEP, né, da origem, vou aqui exibir estimativa de entrega, dias adicionais eu vou colocar 1, valor da embalagem eu vou colocar 2, né, deixa eu colocar ponto 00, ótimo. Esses dois eu deixo desmarcado, esse eu deixo marcado, aqui é aquela situação lá do correio fazer a coleta, e vou habilitar o log e vou salvar as alterações. Maravilha, tá salvo. Vamos voltar aqui para nossa área de entrega Brasil. Eu sei, gente, que é um pouco cansativo, mas é interessante você fazer isso daqui com calma, porque esse é o ponto onde geralmente os desenvolvedores mais erram. Ou seja, faz com calma, faz tranquilo, assiste esse vídeo, errou, volta, assiste de novo. Bom, a gente já tem aqui o PAC e o Sedex. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o frete grátis. Eu já vou mostrar o que isso significa. Adicionar método de entrega. Beleza, vamos editar o nosso frete grátis. Ó, tá vendo? Ele tem menos opções. Aí o que vai acontecer? Aqui você vai conversar com o teu cliente o que ele vai querer trabalhar. Ó, usar um cupom válido com frete grátis, valor mínimo do pedido ou cupom, ou valor mínimo e cupom. O que acontece? Geralmente a pessoa usa mais esse valor mínimo aqui. Eu, no caso, eu vou fazer um método aqui que o pessoal da Shopee está usando, que é usar um cupom válido com frete grátis. E vou salvar as alterações. Beleza, já temos a nossa área de entrega aqui Brasil configurada.
Só que vamos imaginar a seguinte situação. Eu acho que eu já posso adiantar esse assunto aqui nesse vídeo, para não acabar por aqui e para esclarecer dúvida de muita gente nisso. Suponhamos que a pessoa mora em Campo Grande e que ela quer retirar em mãos essa mercadoria. Ela quer ir lá na loja do shopping em Campo Grande e retirar essa mercadoria lá. Como que a gente faz isso, Daniel, seu louco? A gente vai vir aqui em áreas de entrega. Maravilha, voltamos aqui. Espere ele carregar o Brasil. Maravilha, temos o Brasil aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma nova área de entrega. Maravilha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, por exemplo, Campo Grande. Partindo do nosso exemplo aqui. Só que aqui, selecionar regiões, se você digitar Campo Grande, não tem. Oh meu Deus, Daniel, socorro, o que eu faço? Calma, meu filho. Aqui você vai clicar nessa opção, limitar para CEPs específicos. E como é que você vai descobrir os CEPs de Campo Grande? Tem aquele 790000, mas ele não vai funcionar nesse caso aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link dos Correios aqui. Fica tranquilo que eu vou deixar ele na descrição do vídeo, porque o site dos Correios é caótico. Você vai selecionar aqui o estado, no meu caso aqui é MS, Mato Grosso do Sul. Eu vou digitar aqui Campo Grande e vou buscar. Aqui na capital, o nosso CEP, Mato Grosso do Sul, lembra do 790000? Então, é Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu já tinha errado aquela vez, foi mal aí. Mas, o que a gente vai fazer? Campo Grande, deixa eu ver aqui, ele tem duas situações. Ele tem total do município, exclusivo da sede urbana, que é da parte urbanizada de Campo Grande. Só que Campo Grande ele tem os distritos, tem a zona rural, tem a região matopolitana, que eu costumo falar, que eu costumo brincar com isso, mas e tem as limítrofes. Que acontece? As limítrofes, elas são as cidades que tem em volta, tipo Cidrolândia, Terenos, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, mais Shrubbles, né? Depois, se for o caso, eu faço um vídeo só sobre limítrofes. Aqui, e a região matopolitana fica entre Campo Grande e a limítrofe. Pessoal, isso é zoeira, tá? Mas quem mora aqui em Campo Grande vai entender o que eu tô falando. Que acontece? Eu vou pegar essa faixa aqui de CEP, vou copiar, vou voltar lá no nosso e-commerce. Ele fala para você separar com 3 pontos aqui, se você ler esse helpzinho aqui dele. Vamos ver? Vou colocar aqui 3 pontos. Eu tenho que tirar o traço. Tá explicando isso lá embaixo. E eu vou separar por 3 pontos. Eu vou tirar os espaços também, né, entre eles. 1, 2, 3. Tá ótimo. Maravilha. Eu vou salvar aqui já as alterações antes de adicionar os métodos de entrega, porque detalhe, como eu estou criando uma região nova, tem que adicionar tudo de novo. Beleza, já salvei. Aí o que a gente vai fazer aqui?
eu vou adicionar os métodos de entrega. Eu vou colocar rapidamente PAC. Eu vou colocar Sedex. Vou colocar frete grátis, que daí a gente configura aquele com cupom. E é lógico, agora eu vou colocar, já que o cara está em Campo Grande, eu vou colocar a opção aqui, retirar no local. E vou adicionar o método de entrega. Beleza, deixa eu editar aqui, ver se tem alguma coisa que muda. Eu vou deixar o nome como retirar no local, vou deixar como tributável. Custo. Mano, eu já vi lojista fazendo isso, cara, mas eu acho uma sacanagem tão grande. O cara, tipo, eu vou lá retirar o meu produto em mãos lá na loja do cara e ele ainda me cobrar uma taxa pra isso. Cara, tem até empresa grande que faz isso. Se você der uma fuçada aí na internet, você vai se deparar com essas criaturas do pântano. Mas, sério mesmo, um comerciante que tá vendo esse vídeo, não faz isso não, porque isso é vacilo, tá? Só se você for cobrar alguma embalagem diferenciada, alguma coisa assim, se tiver algum custo que te onera demais, mas não vacila não, que o cliente vai ficar aborrecido, entendeu? Salvar alterações. Beleza. Agora, vou aqui nas áreas de entrega. Que a gente já tem cadastrado. Já temos Brasil e Campo Grande. E Campo Grande com retirar no local. Uma dica importante. Coloca Campo Grande primeiro. Só move para cima. Porque se o cara morar em Campo Grande e aparecer para retirar em mão, não vai aparecer para retirar em mãos para ele a opção. Ou seja, fica bugado. E cara, acredita, vai por mim, isso eu já vi acontecendo um monte de vezes e não é legal não. Isso daqui deixa o cara perdidão. Coloca Campo Grande primeiro, Brasil e beleza, tá configurado, tá salvo. Vamos fazer um pequeno teste na nossa loja aqui? Vamos. Vou vir aqui, pegar aqui um tênisinho. Vamos comprar o tênisinho. Beleza, o tênis já está no carrinho. Tá como quantidade 2, cara. Vou colocar 1. Atualizar carrinho. Maravilha. E olha que lindo aqui que apareceu. Eu já tinha usado um endereço fictício aqui da rua 26 de agosto, anteriormente, num teste que eu fiz aqui na loja. Aí ele aparece, se eu quero PAC, tá sim PAC Sedex, porque aqui provavelmente ele vai sair da mesma agência dos Correios. Entendeu? É tudo dentro de Campo Grande, tá tranquilão. Se eu colocar uma outra cidade, o PAC e o Sedex vão ter preços diferentes. Frete grátis, ele vai pedir um cupom.
E no caso de retirar no local, o cara vai lá retirar na loja e não vai ter custo para ele. Lembrando, senhor lojista, não faça isso com o cliente, não seja vacilão, entendeu? É que nem eu te falei, cobra o que é justo, mas não vacila, beleza? Aí simplesmente clica aqui em concluir sua compra. Aí, se você não tiver cadastro na loja, ele vai pedir para você fazer um cadastro basiquinho. E é isso, pessoal. Bom, essa primeira parte da configuração aqui da nossa entrega está pronta. Agora no próximo vídeo eu vou tratar de outros assuntos específicos dentro da parte de entrega. Mas é aquela velha história, são igualmente importantes e é muito legal você assiste a playlist inteira de e-commerce para você ficar bem afiado. E se você estiver fazendo pela primeira vez, celular do lado, vai assistindo, vai acompanhando e vai fazendo. Ou faz uma loja teste, faz que nem eu fiz aqui, eu instalei essa aqui por enquanto no localhost, instala no teu localhost também, vai praticando, cara. Cara, conhecimento nunca é demais, beleza? Bom, se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir para você clicar em gostei e compartilhar ele nas suas redes sociais, porque assim eu chego mais longe e posso ajudar muito mais pessoas. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana e lembre-se, lave as mãos, use máscara, continue vivo e hasta la próxima!